Olá, queridos. Estamos no ar com vocês em mais um Conversa Pública, né? O nosso momento aqui de conversar sobre temas que são relevantes para o nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua audiência conosco. No programa de hoje, no Conversa Pública de hoje, nós voltamos a dar ênfase ao Novembro Azul, esse movimento internacional que destaca a importância da detecção precoce do câncer nos homens. Nós queremos fazer parte desse movimento e ajudar a romper o que ainda é uma barreira, considerado uma barreira entre os homens, né? Porque muitos homens ainda resistem a procurar um médico. Temos o prazer de receber no estúdio hoje a doutora Elisa Ricardo, ela que é oncologista do Centro Especializado em Oncologia do Hospital Oswaldo Cruz, que é um centro hospitalar referência em alta complexidade. Doutora Elisa, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui conosco hoje. Boa tarde, eu que agradeço o convite, é um prazer ter esse momento de conversa, né, para a gente esclarecer, passar algumas informações para a população, né, nesse movimento tão importante de conscientização sobre o câncer de próstata. Uhum. Pode parecer um assunto repetitivo, mas, na verdade, é algo que a gente ainda precisa falar muito sobre isso, né, doutora? A questão da necessidade da prevenção, do homem procurar um médico. Nós estamos falando hoje do homem, então vamos focar nele, né? De procurar os médicos para detecção do câncer. De uma forma precoce, né? Por que é tão difícil os homens cuidarem da saúde? No geral, né, isso não falando só na oncologia, a gente tem vários trabalhos que mostram, né, que as mulheres são muito mais aderentes, né, a ir ao médico, né, e a fazer exames de rotina do que a população do sexo masculino. E acho que tem vários fatores culturais que podem explicar isso, né, desde o fato de, historicamente, né, os homens serem os provedores das famílias, estarem envolvidos nessa questão do trabalho, né, até mesmo a bloqueios culturais, né? Então eu já ouvi de vários pacientes, eu não tinha nenhum problema de saúde, até que eu fui no médico e eu saí com um monte de problema, né? Então, quando eu ouço esse tipo de resposta, eu sempre falo, não, você tinha problemas de saúde, você só não sabia, né? Então, Verdade. eu acho que passa muito por isso, né, da gente mudar, né, e campanhas como o Outubro Rosa, o Novembro Azul, eles são importantes justamente para a gente conscientizar a população desses problemas, mas eu acho que isso também, a pessoa que começa a se preocupar com o motivo, o câncer de próstata, ele existe, ele é importante, e vai no médico por isso, ela também já vai começar a se preocupar também com seus outros exames de rotina, com a sua saúde como um todo, e vai cuidar melhor de si. Verdade, verdade. Porque a gente está focando a questão do câncer, que é um problema muito sério, mas o grande benefício é que uma campanha desse tipo gera esse resultado que a senhora falou, né? É um olhar para a saúde como um todo, porque, afinal de contas, nós somos seres integrais, né? E a saúde como um todo, ela precisa ser olhada e precisa ser cuidada com esse olhar preventivo e não só de depois que o problema chega, né? É Exato. fato. Eu A tenho pessoa um não procurou, paciente. não ficou sabendo porque ficou sabendo porque foi no médico, mas o problema já existia, né? Isso, né? E só para dar um exemplo assim de um paciente que eu tenho, né? Ele achou que ele estava com problema na próstata, né? Porque a gente fica fazendo campanha Novembro Azul, Novembro Azul. Então ele foi ao urologista para procurar, né? Porque ele sentiu uma certa dificuldade para fazer xixi, né? Que é comum depois de uma certa idade em boa parte dos homens. E aí o urologista fez o exame do toque, não achou nada demais, pediu PSA, também estava dentro do normal, mas ele tinha esse desconforto e pediu um exame de imagem, né? Uma ressonância dali da região da pelve. Para surpresa do urologista e do paciente, a gente descobriu um tumor de intestino. Né? A próstata do paciente, que foi o motivo dele ter ido ao urologista, estava normal, ela estava só um pouquinho aumentada por causa da idade, mas foi super importante, porque ele ainda não tinha sintomas do tumor do intestino, mas com esta ida ao urologista e os exames que o colega solicitou, ele fez um diagnóstico de um tumor inicial e fez todo o tratamento com um objetivo curativo, né? Então, acho que é um exemplo bem prático disso que a gente conversou, né? Às vezes a gente vai no médico por um motivo,
para cuidar da nossa saúde e acaba fazendo uma avaliação mais global e a gente acaba descobrindo outros problemas antes deles darem sintomas, né? Acho que isso é muito importante também, já que a gente está falando sobre campanhas de conscientização. Verdade. A senhora acha que os jovens, né, essa geração mais jovem, ela já tem uma consciência melhor dessa questão, já busca mais o médico? Essas campanhas contínuas que vêm sendo feitas, elas têm gerado resultado? Eu acho que a gente não tem um dado para avaliar isso mais precisamente, né? Até porque, assim, falando de câncer de próstata, câncer de mama, né, a gente sabe que a maior incidência são em pessoas mais velhas, né? Então, a gente vai ter uma melhor avaliação disso daqui uns 15, 20 anos, né? O fato é que a informação, ela está disponível, né? As pessoas têm acesso, através da internet, a um monte de conteúdo sobre a sua saúde, mas eu não sei se isso necessariamente se traduz em um melhor cuidado da saúde, né? Porque uma coisa é eu ler, a outra é tomar uma atitude prática de ir ao médico, me preocupar com a minha saúde. E um problema que a gente também enfrenta, né, é acesso à saúde, né? Então, às vezes a pessoa até sabe que ela deveria ir no médico, mas se ela não tem um plano de saúde e ela tem que ir no posto, né? A gente sabe todos os problemas da saúde pública, então às vezes a pessoa tem dificuldade também de receber o cuidado que ela deveria. Nós estamos hoje aqui conversando com a doutora Elisa Ricardo, ela que é oncologista do Centro Especializado em Oncologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e é bom a gente dar destaque que este hospital é um centro de referência em alta complexidade no tratamento de enfermidades e da oncologia. E, doutora, eu queria ouvir da senhora quais são os tipos de câncer que mais afetam os homens. Então, o câncer de próstata, né, ele realmente é o mais incidente, né? Então, a gente tem um número expressivo de casos, especialmente anos, mais de 100% dos tumores na próstata são diagnosticados após os 70 anos, mas a gente tem um número relevante, né, de tumores de próstata nessa faixa entre 50 e 70 anos, né? Pacientes com menos de 50 anos com câncer de próstata, isso é um evento mais raro, mas também acontece, e geralmente isso tem uma síndrome hereditária que predispõe ao surgimento de tumores, né, para quando é numa faixa tão jovem, né. Além do câncer de próstata, eu diria que os homens devem se preocupar, né, com câncer de intestino, né, então também é recomendado que se faça exames de rotina de prevenção a partir dos 45 anos, né, para a gente prevenir o câncer de intestino, e o câncer de pulmão também, ele é extremamente incidente, né, e é um câncer quando na fase mais avançada, né, ele tem uma alta mortalidade, né? O câncer de pulmão ele está associado ao tabagismo, né, ao hábito de fumar cronicamente. Mesmo pessoas que pararam de fumar há algum tempo, elas ainda têm esse risco aumentado quando comparado com a população no geral, mas eu diria que quando a gente fala em câncer, para a população masculina, as nossas três, sim, principais doenças, né, então é o câncer de próstata, o câncer de pulmão e o câncer de intestino. Certo. Uhum. Existe um público mais prevalente desses tipos de câncer? Um público, isso é uma questão, como a senhora já destacou, é uma questão hereditária. Por quê? Por que o câncer aparece? Então, assim, o câncer de pulmão é simples de explicar, né? Ele está muito associado com o hábito de fumar, né? Então, a fumaça, cronicamente, ela danifica as nossas vias aéreas, e isso, ao longo dos anos, né, é o que causa a mutação que leva ao surgimento do câncer de pulmão. Existem trabalhos agora que também estão mostrando associação com a poluição do ar, né? Então, foi um trabalho apresentado esse ano no Congresso Europeu de Oncologia, bastante interessante, que mostrou o papel da poluição e a associação com o desenvolvimento de câncer, mas ainda é fato, assim, a questão do tabagismo, né? Então, a melhor forma de evitar câncer de pulmão é não fumar, né? O câncer de intestino, né, ele tem um aumento de risco, sim, né? Se a gente tem um histórico familiar importante, meu pai teve câncer de intestino, minha mãe teve câncer de intestino.
A obesidade também é um fator de risco importante para esse tipo de tumor, e talvez ela seja a explicação para a gente estar tendo um diagnóstico cada vez mais frequente de tumores de intestino numa população um pouco mais jovem. Então, por exemplo, há 15 anos atrás, a recomendação de se iniciar o rastreamento, né, a pesquisa de prevenção de câncer do intestino pela Sociedade Americana de Oncologia era a partir dos 50 anos, mas a gente viu na última década um aumento do número de casos em pessoas com menos de 50 anos. Então, hoje a recomendação é a partir dos 45 anos. E o fator que mudou, né, em 20 anos para a gente ter tido esse aumento da incidência de tumores em pessoas mais jovens. A população americana e a nossa população está indo por esse mesmo caminho, ela ficou mais obesa, né? Ficou mais gorda. Então, a obesidade é um fator de risco importante para tumores do trato digestivo, mas, assim, falando de intestino, com certeza, né? E o câncer de próstata, sim, tem uma questão familiar, né? Então, quando a gente tem parentes de primeiro grau que tiveram câncer de próstata, isso aumenta o nosso risco, às vezes, a depender, né, da quantidade do número de parentes de primeiro grau, em 2, 3 vezes do que comparado com a população no geral. Existe uma síndrome hereditária de câncer, que é a síndrome do BRCA, que é associado em homens com desenvolvimento de câncer de próstata e de pâncreas. BRCA, comumente, quando as pessoas lembram, elas lembram das mulheres, né, porque ele é associado com uma síndrome de câncer de mama, ovário e pâncreas, né. A Angelina Jolie, né, é uma pessoa famosa que sabidamente publicou que ela tem a mutação do BRCA, e por isso, né, acho que há 10 anos atrás, ela fez a retirada bilateral das mamas de forma preventiva, né. Então, em câncer de próstata, mais ou menos 15% dos homens vão ter a mutação do BRCA, quando eles têm câncer de próstata mais avançado, quando a gente pesquisa. Pessoas de pele negra têm alguma predisposição maior para o câncer de Tem, próstata? sim, tem trabalhos que mostram, sim, que os pacientes, né, da raça negra, eles têm um aumento na incidência, né, do câncer de próstata. Nos dados americanos, que é onde a gente pode falar um pouco melhor disso, né, do que os nossos dados nacionais, essa população ela também tem resultados piores, né, em termos de controle da doença e de cura, mas aí a minha explicação para isso acho que é uma questão de acesso à saúde lá, né, porque não existe a princípio um sistema de saúde pública, né, que atenda universalmente toda a população, então a gente sabe que existem essas disparidades socioeconômicas impactando nos desfechos de saúde. Verdade. Doutora, eu queria fazer um destaque, porque a senhora está colocando aí, né, que a obesidade é um dos fatores sérios de risco aí para a questão do câncer de intestino, né? E aí a gente chama a atenção das mamães para esse fator, né? Com relação a despertar nas crianças essa coisa também de não ficar tão sentado com um celular, brincando o tempo todo com o celular, mas que tenha uma atividade física, porque a atividade física, desde a infância, ela já vai ajudando e ajudando esse corpo a criar uma infraestrutura, né, de resistência e também atenção para a alimentação, né? A gente vai acostumando a comer besteira, comer besteira, comer besteira, e isso são fatores que parecem bobos, mas que fazem toda a diferença no nosso dia a dia, não é? Com certeza, né? Então, quando os pacientes conversam comigo, né? Então, se a gente olhar na internet, tem gente que diz, não, carboidrato dá câncer. Eu falo, não, carboidrato não dá câncer, mas se a gente come muito carboidrato, a gente fica gordinho, né? E esse é esse é o problema, né? Se a gente come pizza, pão todo dia, a gente ganha peso, né? Então, acho que a atividade física como um todo, ela é benéfica para o nosso corpo, né? Por questões cardiovasculares, melhorar o nosso condicionamento físico, mas também ajuda a manter o peso, né? Eu acho que quando a gente pensa na infância, é ali que a gente está desenvolvendo o paladar desse futuro adulto, né? Então, se a gente acostumar uma criança a ter uma alimentação mais saudável, quando ela consome menos alimentos ultraprocessados, então, rica em verduras, legumes, frutas,
E eu digo assim, é comer um pouco de tudo, né? Não é que a criança nunca pode comer doce. Pode, mas de vez em quando. Não pode ter sobremesa todo dia, né? Na vida da criança nem do adulto, né? Porque isso também Aham. ajuda a gente a engordar. Ah, nunca pode comer fritura. Também não é assim, né? De vez em quando pode, mas não pode comer fritura toda semana. Que nem eu falo para os meus Aham. pacientes. O problema não é comer pizza, é comer pizza toda semana. Então, acho que é aquela velha frase, né? A gente tem que comer a dieta da vovó, né? Pensando que há 70, 80 anos as pessoas faziam muito da sua comida em casa e ingeriam muito menos essas comidas prontas, né? Que são ricas em carboidrato, ricas em sódio, né? Então, acho que da alimentação, se a gente puder já criar crianças acostumadas com um paladar mais saudável, com um hábito mais equilibrado da alimentação, isso vai facilitar para que no futuro, né, elas sejam adultos com uma alimentação correta. Verdade. E aí a gente destaca aquela máxima de que a gente cuida da velhice enquanto jovem, enquanto adulto, né? Quando você já está mais velho e está cheio de problema, é sempre mais difícil de se cuidar. Então você prepara o seu corpo, prepara o seu organismo, prepara a sua velhice ao longo do tempo, né? Para chegar nesse estágio com uma saúde reforçada e poder usufruir desse tempo realmente, né? Continuamos conversando aqui com a doutora Elisa Ricardo, oncologista do Hospital Oswaldo Cruz, centro de referência hospitalar e de alta complexidade, né? Doutora Elisa, me diga uma coisa, qual é o papel do oncologista nesses casos de câncer? Não, a gente até assim, prevenção assim, não é uma parte que geralmente cabe a gente, né? Geralmente o médico de família, o clínico geral, ele que acaba dando todas essas orientações, porque a maior parte dos nossos pacientes, eles nos procuram, né? Quando eles já estão com sintomas, para fazer o diagnóstico, ou porque algum outro colega, né, ele já fez o diagnóstico de câncer e encaminhou para o oncologista, né? Então, o oncologista ele é fundamental no tratamento do câncer, né? Eu sempre recomendo para os meus pacientes, mesmo os casos iniciais que são apenas cirúrgicos, que o paciente não vai fazer quimioterapia, nenhum outro tratamento complementar, que eu acho que é importante ter o acompanhamento do oncologista clínico, né? Então, a gente acompanha o paciente em todas as fases da doença, né? Os pacientes que ficam curados, a gente fica muito contente por isso, né? Então, eles vêm em consultas de acompanhamento conosco, com os exames de rotina, e os pacientes, infelizmente, que a cura não é uma possibilidade, a gente acompanha durante todo o processo. Então, o oncologista, muitas vezes, ele faz o diagnóstico, ele discute com o paciente as melhores opções de tratamento, seja radioterapia, cirurgia, quimioterapia, terapia-alvo, imunoterapia, e faz todo o acompanhamento pós-tratamento, né? Então, eu sempre brinco com os meus pacientes que a gente tem uma relação de longo prazo. Aham. Muito bem. Quem não acabou prevenindo e chega a ter um câncer, por exemplo, um câncer de próstata, quais são as principais sequelas desse tipo de câncer, doutora? Então, assim, o primeiro passo que a gente tem que pensar é em que momento da doença a gente fez o diagnóstico. A gente fez o diagnóstico de um tumor localizado apenas na próstata. Então, se o tumor está localizado apenas na próstata, a gente tem que pensar nos possíveis tratamentos curativos que esse paciente pode receber. Para pacientes que têm uma expectativa de vida assim, menor do que 10 anos, porque são muito idosos, têm muitos problemas de saúde, e a gente faz o diagnóstico de um tumor que é classificado, né, pelo resultado da biópsia, pelo resultado do PSA, como de baixo risco, existe inclusive a opção, né, que a gente fala da vigilância ativa, de só se acompanhar esse tumor, porque ele vai crescer muito devagarzinho, tá? Mas isso é uma situação muito específica que a gente seleciona muito bem o paciente para fazer esse acompanhamento. Na maioria das vezes, a gente vai estar discutindo com o paciente entre um tratamento cirúrgico, que seria a retirada total, né, radical da próstata, das vesículas seminais e dos gânglios em torno da próstata, né, que a gente fala que é a prostatectomia radical, ou a radioterapia isoladamente ou combinada com um bloqueio hormonal. As sequelas desses dois tratamentos,
elas são relativamente parecidas, o que muda é o momento onde os eventos adversos acontecem. Então, quando a gente faz a cirurgia da próstata, assim, eu sei que tradicionalmente as pessoas associam cirurgia da próstata com impotência, mas eu garanto que o sintoma que mais incomoda os pacientes é a incontinência urinária, tá? Então, na hora que a gente faz a retirada da próstata, incontinência é uma coisa comum, tanto que o paciente ele vai geralmente para casa com uma sonda de xixi, né, enquanto está cicatrizando todo ali o aparelho urinário que foi mexido na cirurgia e depois é feita a retirada da sonda. Muitas vezes os pacientes têm que fazer fisioterapia pélvica para reabilitar e recuperar totalmente a continência. Tá? A questão da impotência depende se durante a cirurgia, né, foi necessário para a retirada do tumor que o feixe, né, vasculo nervoso que é responsável pela função erétil é danificado ou não. Né? Então, mesmo com as melhores técnicas, né, a cirurgia robótica que magnifica a imagem, né, o objetivo sempre de uma cirurgia oncológica é retirar todo o tumor. Então, mesmo que o tumor com a maior tecnologia, se a gente vê que o tumor acomete o feixe, a gente vai fazer a retirada e acabar danificando o feixe. E aí existem algumas alternativas medicamentosas que tendem também a melhorar essa questão da hipotência. Então, isso, pós-cirurgia, acontece que imediatamente esses sintomas e com os meses o paciente vai reabilitando. A radioterapia, né, por ser um tratamento onde a radiação ionizante ela vai acumulando aos poucos no organismo do paciente, inicialmente ela tem poucos sintomas e no final, e às vezes até depois do término do tratamento, é que esses sintomas surgem, né? Às vezes de incontinência urinária, de irritação, né, e inflamação do reto, né, que está localizado logo depois da próstata ali, então sempre tem um pouquinho de irritação, mas o que eu explico para os pacientes, geralmente com um suporte adequado, 1 ano após, seja a radioterapia, a cirurgia, a maior parte dos pacientes já está recuperado dos seus sintomas, tá? E quando a gente fala do tratamento da doença avançada, então a gente vai ter que falar de efeitos colaterais associados com bloqueio hormonal, com quimioterapia, né, com as manipulações hormonais que a gente faz no paciente, e essas são as principais, assim, os sintomas associados a isso, tá? Perfeito. O câncer de próstata, ele afeta a fertilidade do homem? Se a gente fizer a cirurgia, sim, né? Porque a gente vai acabar tirando a próstata, vesícula seminal, tudo mais, né? Uhum. Então, mas assim, assim, eu diria que geralmente, né, se o paciente tem o desejo de ser pai, né, antes de se submeter a qualquer tratamento oncológico que envolva quimioterapia, né, ou uma cirurgia nessa região, a gente sempre tem a opção, né, da coleta do banco de esperma, né, onde o paciente vai fazer a coleta e deixar o material reservado, caso depois do tratamento, se ele ficar com a fertilidade prejudicada, que ele possa realizar esse sonho, né. Essa não é um questionamento tão importante, né, que a gente tem, porque a população geralmente é mais velha, né, do câncer de próstata, né? Perfeito. Pacientes mais jovens, né, eles costumam ter essa preocupação, mas, assim, não podemos julgar, né? Às vezes a gente tem um paciente de 60 anos que casou com uma paciente, uma mulher muito mais jovem e quer ter filhos com ela, né? Então, acho que essa seria a melhor alternativa. Perfeito. Que orientações a senhora quer deixar para os homens que estão acompanhando o nosso programa e que podem servir aí para as mulheres também? Acho que procure o seu médico, né? Pergunte a respeito dos exames, né, de rastreamento, de prevenção de câncer, né? Então, homens não tenham medo, né, de coletar o PSA, que é o marcador de câncer de próstata, que a gente mede no sangue, mas é importante saber que o rastreamento do câncer de próstata ele tem que ser complementado, sim, com o exame da próstata no exame físico através do toque retal. Tá? 20% dos tumores iniciais da próstata, eles são detectados apenas no exame físico, ainda com PSA normal. Então, a gente tem que perder essa vergonha e procurar o nosso médico a respeito disso. Tá? Além disso, eu acho que isso vale para homens e mulheres nessa mensagem. Vale a pena perguntar para o seu clínico, para o seu médico assistente, se você não tem indicação de fazer a colonoscopia, que é o exame de prevenção do câncer de intestino, tá? Que isso é válido para os dois. E quando a gente pensa em mulheres, né,
a gente tem, né, desde o início da vida sexualmente ativa, né, que fazer o exame preventivo do colo do útero, né, o Papa Nicolau. Isso é muito importante para a nossa saúde, além dos exames de rotina de prevenção de câncer de mama. Eu acho que existem alguns tumores que a gente pode prevenir e, quando diagnosticados no início, a chance de cura hoje com os tratamentos disponíveis é bastante alta, né? Então, a gente não pode perder essa oportunidade de, se fizer um diagnóstico de câncer, que seja no início, né? Isso resulta em chance real de cura. E faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Muitíssimo obrigada, doutora Elisa Ricardo. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Informações preciosas. Obrigada mais uma vez à senhora e obrigada também a você que participou conosco no nosso programa de hoje, na nossa conversa de hoje. Até a próxima.